Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Uma boa noite aos irmãos e irmãs e todos os nossos visitantes que estão participando conosco hoje à noite neste culto ao nosso Deus, ao nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 3, versículo de 5 a 8. Provérbios 3, de 5 a 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a vocês saúde ao corpo e vigor aos ossos. Temos que confiar no Senhor. Temos que nos entregar a Ele. Temos que procurar ser aquele filho ou filha de Deus que Ele quer, para a gente ter uma vida melhor, uma vida produtiva, uma vida que encoraja aos outros ao nosso redor. Tiago 4, de 13 a 15, a palavra nos diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Digo sempre, agora ultimamente, que eu vou fazer 70 anos já no ano que vem. Parece que foi ontem que eu tinha 15 a 20, estava no vigor da vida, trabalhando com muita força física, emocional, mental. Mas, como diz, não podemos dizer, não devemos dizer, simplesmente eu vou fazer isso, vou fazer aquilo,
Porque se Deus quiser, sim, a gente poderá fazer as coisas, mas não devemos dizer por minha força e por minha vontade, eu vou fazer, porque não é assim. Devemos depender de Deus e reconhecer que em tudo é Deus que manda, é Deus que determina se a gente vai ou não. Sim, Ele deixa a gente fazer coisas que não devemos fazer. Não é que Ele queira, mas Ele deixa que aconteça para que a gente faça e aprenda que não é assim que devemos fazer. Você tem o hábito de dizer, se Deus quiser. Se não, precisa adquirir esse hábito. Precisa dizê-lo sempre de coração. Quando você está dizendo qualquer coisa, daqui para frente, será se Deus quiser e não eu vou fazer. Porque nem sempre vamos poder fazer aquilo que queremos fazer. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de servir a Ti, de louvar ao Seu santo nome, orar ao Senhor, expondo nosso coração a Ti, ouvir a Sua palavra pregada e então deixando o Senhor agir em nossa vida. Obrigado, Pai, porque está sempre aberto para receber as nossas orações, está sempre aberto para nos ajudar naquilo que nós queremos fazer, se for da Sua vontade. Então, que a Sua vontade seja feita em tudo. Nos ajude agora a Te louvar do jeito que o Senhor deseja. Em Cristo oramos. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia.
Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus,
servos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Nos reunimos na montanha, diante do trono do Senhor, com corações bem humildes, oferecemos o louvor, glória e honra e domínio ao nosso Deus, nosso Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Cantemos, redimidos sois, e ao final desta jornada nos prostraremos aos teus pés, e com os anjos lá no céu cantaremos o louvor, glória e honra e domínio ao nosso Deus, nosso Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Cantemos, redimidos sois. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Deus. É muito bom estarmos aqui juntos, para juntos entendermos melhor a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso eu convido que você pegue a sua Bíblia e deixe aí do seu lado e acompanhe cada passagem que eu estarei citando aqui hoje. Então, meu encorajamento a você: pegue sua Bíblia, deixe aí do seu lado, e à medida que eu vou falando e citando as passagens, você vai acompanhando aí na sua Bíblia. O nosso tema hoje é Deus amou o mundo. Uma frase muito fácil de ser falada. Deus amou o mundo. Quando você não entende o verdadeiro significado, a verdadeira definição de amor, porque para muitos o amor é apenas uma emoção passageira, ou uma obsessão por alguém. Aquela pessoa tem obsessão por uma pessoa, aí ele a amou. Ou um ciúmes doentio. Para outros, o amor é apenas um sentimento. Ou são palavras bonitas. Aquela pessoa ali ama a outra porque fala palavras bonitas. Eu não estou falando que você não deve falar palavras bonitas a quem você ama. Só que apenas palavras bonitas não significa que há realmente amor. Mas na verdade podemos definir o amor como uma pessoa. E João conseguiu definir isso e definiu muito bem lá em 1 João capítulo 4, verso 8. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. 1 João, capítulo 4, verso 8, que está escrito: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Repito, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A única religião em todo o mundo
que define o seu Deus, o seu Senhor, com uma só palavra, é o cristianismo. E a palavra que define melhor a essência de Deus é amor. Deus tem outras características? Tem sim. Deus é justiça. Deus não se alegra com a injustiça. Deus é misericórdia. Deus é Pai. Deus é bom. Mas talvez a melhor palavra que define a essência de Deus seja a palavra amor. Porque Deus não tem apenas atos de amor, Ele é amor. Porque Deus não só demonstra amor, Deus é amor. Porque Deus não só age com amor, Deus é amor. Esse amor não é apenas um ato voluntário da vontade de Deus. Esse amor é a sua própria essência. A própria essência de Deus é amor. Isso significa que toda vez que a palavra amor, que no original é ágape, fosse trocada por Deus, teria o mesmo sentido aquele texto. Então, se você pega a palavra amor e a palavra amor, ágape, no original, e coloca a palavra Deus nesse texto, o texto continuaria com o mesmo sentido. Porque amor e Deus têm o mesmo sentido. Não estou falando que devemos desprezar as outras características de Deus, porque Deus também é justiça. E há amor na justiça. Não há amor na injustiça, mas na justiça há amor. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Então, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13. Todo capítulo é conhecido como capítulo do amor. E muitos usam esse capítulo para descrever um amor matrimonial. Pode até ser usado, mas o contexto não é esse. O contexto é que havia briga entre os irmãos, havia divisões entre os irmãos, porque um se achava melhor do que o outro por causa dos dons. E o apóstolo Paulo está tratando esse assunto em 1 Coríntios, capítulo 13. Mas a partir do verso 4, ele faz algumas definições de amor. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4, ele vai falar e vai definir o amor em algumas características. Ele falou, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura seus interesses, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas o amor se alegra com a verdade. Então, Paulo está falando e definindo como que o amor é na prática. Então ele joga a palavra amor e faz várias definições, várias afirmações a respeito do amor. Agora eu convido você a substituir a palavra amor pela palavra Deus. E olha só que o sentido do texto continua o mesmo. Deus é paciente. Verdade ou não? Deus é bondoso. Verdade ou não? Deus não inveja. Verdade ou não? Deus não se orgulha. Verdade ou não?
Deus não maltrata. Deus não procura seus interesses. Você acha que Jesus veio a esse mundo porque ele não era Deus? Porque ele não era adorado? Não. É porque ele não colocou os seus interesses em primeiro lugar. Jesus veio a esse mundo porque ele não colocou os seus interesses em primeiro lugar. Deus não guarda rancor. Quando Deus perdoa, está perdoado. Muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar as outras pessoas. Muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar nós mesmos. Quando pecamos, quando caímos, quando erramos e pedimos perdão a Deus, quando há um arrependimento genuíno, Deus perdoa. Mas muitas vezes ficamos trazendo à memória esse pecado, esse erro, essa queda. Mas Deus não guarda rancor. Deus não se alegra com a injustiça. Mas Deus se alegra com a verdade. Então, Deus e amor são sinônimos. Eu não estou falando de paixão. Eu não estou falando de coleguismo. Estou falando do amor verdadeiro. O amor ágape. Aquele que é capaz de se sacrificar em prol de outra pessoa. Esse é o amor de Deus. Essa é a essência de Deus. Então Deus amou o mundo. E por isso Deus enviou o seu único filho. Mas muitas vezes nós achamos que Deus não nos ama. Mesmo nos momentos de tribulação, você e eu temos que entender que Deus é amor. Mesmo no momento de angústia, Deus continua sendo amor. Mesmo diante de perseguições, Deus continua sendo amor. Mesmo quando a morte chega e tira alguém que nós amamos, Deus é amor. Por isso eu repito, 1 João capítulo 4, verso 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só esse versículo, irmãos, já seria suficiente para não termos dúvida com relação ao amor de Deus. Com relação que Deus ama o mundo. E quando a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo, não significa que Deus amou as coisas construídas por as pessoas. As montanhas, os mares, os edifícios, as casas. Não, Deus amou o mundo. Significa que Deus ama você. Jesus não morreu por causa de prédio. Jesus não morreu por causa de montanha. Jesus não morreu por causa de ponte e viadutos. Ele morreu por causa de você e por causa de mim. Porque ele não colocou os seus interesses em primeiro lugar. Por isso, abra sua Bíblia agora em 1 João, capítulo 4, a partir do verso 9. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 9. Olha só o que a palavra de Deus diz. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Repito, nesse ato, se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Nessa ação, se manifestou o amor de Deus. Em quem?
nos prédios, nas montanhas, nos lagos, não. Em nós, em haver Deus, o Criador do céu e da terra, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, o seu único Filho, Ele enviou ao mundo. Continuando, para vivermos por meio dele. Só há vida por meio de Jesus. Não existe esperança fora de Cristo. Não existe vida fora de Cristo. Não existe possibilidade da eternidade fora de Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe evangelho, ou seja, não existe boas novas. Não existe boa notícia fora de Cristo. Repito novamente o verso 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele. Irmãos, Deus amou o mundo e por isso Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Olha só o que está escrito no verso 10, ainda de 1 João, capítulo 4. Nisto consiste o amor, ou seja, nisto, o conteúdo do amor é isto, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto, nesse ato, nessa ação, nesta atitude de Deus, consiste o quê? Consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não foi nós que amamos a Deus primeiro. Não foi nós que demos o primeiro passo primeiro. Na verdade, a palavra de Deus fala que nós ainda quando éramos inimigos de Deus, Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O Emanuel, o Deus conosco. Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou você e a mim, para que pudéssemos ter a vida e a vida eterna. Ele enviou o seu Filho, para que por meio do seu Filho, todos nós possamos ter uma vida e uma esperança na eternidade. Por isso, irmãos, o preço que Deus pagou é muito alto. O preço que Jesus pagou foi muito alto. Porque a única forma que existia para vencer o abismo que nos separava de Deus, que é o pecado, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado cria uma barreira entre você e Deus. O pecado cria uma barreira entre mim e Deus. E quando Deus enviou o seu Filho, Ele tornou possível criar-se uma ponte entre Deus e as pessoas. E essa ponte se chama Jesus Cristo pregado naquela cruz. Deus nos amou. E é interessante que o texto dá para entender que nós não apenas estávamos
destinado a morrermos eternamente. Não apenas a lidar com o pecado, acostumado com o pecado, mas que o pecado não nos causava nenhum constrangimento. Quando estamos vivendo deliberadamente no pecado, esse pecado não nos causa nenhum constrangimento. E por isso que o amor de Deus, a palavra de Deus fala que o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus tem que nos constranger. Mas Deus me ama tanto, mas tanto, que enviou seu único filho para morrer em nosso lugar, no meu lugar. E esse amor tem que nos constranger, tem que nos fazer refletir. Se Deus me amou tanto, mas tanto, será que eu não tenho que fazer nada diante desse amor? Será que eu não posso abandonar nada por causa desse amor? Será que quando Cristo me fala que eu devo deixar algo, não é porque esse algo está me prejudicando? Porque quando a palavra de Deus fala, deixe isso ou deixe aquilo, pare de fazer isso ou pare de fazer aquilo, será que não é por amor? Se ele teve a coragem de abrir mão da sua própria vida, porque ele nos amou, será que a sua orientação é pensando nele? Será que quando ele fala para deixarmos algo, é pensando apenas no bem-estar dele? É lógico que não, irmãos. O maior beneficiado de obedecer a Deus, um Deus que nos ama, é você e sou eu. Quando a palavra de Deus fala, maridos, ame a sua esposa, o maior beneficiado é o casamento, é esse relacionamento. Quando a palavra de Deus fala, filhos, honre os pais, pais, eduque os filhos, o maior beneficiado é Deus? Ou o maior beneficiado é a família? É você e sua família. É interessante que quando Cristo estava na cruz e foi perguntado ao povo o que vamos fazer com ele, a quem devemos soltar, quem devemos crucificar, esse Cristo ou Barrabás? E o que o povo falou? Crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. E Cristo falou, Pai, perdoe os seus pecados. Irmãos, Deus nos ama, mas nos ama de uma forma tão imensa, tão grandiosa, que esse amor de Deus por cada um de nós tem que nos fazer pessoas que estejam constrangidas por causa desse amor. Porque Deus nos ama de uma forma que você jamais vai ser amado por ninguém. Não estou falando que você não pode ser amado, mas amado como Deus nos amou, certamente que não. Por isso eu quero convidar, como a última passagem que vamos estar lendo hoje, Evangelho escrito por João, capítulo 3, verso 16. É uma passagem muito conhecida, muitos de nós já decorou essa passagem. Então é uma passagem lida e relida em nossas casas, nas reuniões, nos cultos de adoração a Deus. Por isso eu convido você a abrir novamente a sua Bíblia, agora para o Evangelho escrito por João,
capítulo 3, verso 16. Assim diz: porque Deus amou o mundo. Deus amou quem? Apenas os bons? Deus amou quem? Apenas os justos? Deus amou quem? Apenas os que fazem a sua vontade? Deus amou quem? Apenas os seus discípulos? Deus amou quem? Apenas a igreja? Não. Deus, porque Deus amou o mundo tanto. Deus amou o mundo inteiro. E o mundo aqui não é prédio, não é parede, não é ponte, não é viaduto, não é montanha, não é rio, não é córrego. O mundo aqui são pessoas. É você e eu. Então Deus amou o mundo. E não confunda amor com falta de justiça. Porque também há amor na justiça, não há amor na injustiça. Mas não confunda amor com falta de justiça. Eu não vou tratar aqui do assunto justiça, mas não confunda amor com falta de justiça. Repito aqui o texto: porque Deus amou o mundo tanto, ou seja, por causa do amor de Deus a todas as pessoas que vivem nesse mundo, por causa do amor de Deus por todas as pessoas que já viveu nesse mundo, por causa do amor de Deus por todas as pessoas que ainda vão viver nesse mundo, por causa desse amor. Continuando aqui, que deu o seu único filho. Então, por causa do amor de Deus por todas as pessoas que já viveram, que estão vivendo e que vão viver ainda, Deus deu o seu único filho. Então, o amor de Deus moveu a uma ação. Muitas vezes nós achamos que amamos as pessoas. Eu amo aquele, eu amo aquela, mas e as suas ações? E a sua atitude com aquela pessoa? Amor de boca para fora, amor só de lábios, a palavra de Deus fala que não é amor. Se você vê o seu irmão passando dificuldades e você tem condições de ajudar aquela pessoa e não faz nada, isso mostra que você não conhece a Deus, porque quem ama a Deus demonstra amor às pessoas. Porque como você pode amar a Deus que você não vê e amar o seu irmão que você vê e não o ajuda quando ele está passando algum tipo de dificuldade e você tem condições de ajudar? Então, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho. Por qual motivo? Para que todo aquele que nele crê não morra. Então Deus amou o mundo e esse amor moveu Deus a fazer algo. E que algo foi esse? Deus enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. No lugar de quem? No seu lugar e no meu lugar. E por causa desse sacrifício de Cristo, quem crê nisso, quem entende isso e quem vive por isso, não morrerá. Vou ler novamente o texto. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra. Então o propósito do sacrifício de Cristo é que quem crê nele não morra. Continuando, mas tenha a vida eterna. Então, como podemos buscar a vida eterna? É crendo nesse amor de Cristo. Mas crendo de que forma?
crendo nesse amor a ponto de ser constrangido por causa desse amor. O amor de Cristo nos constrange, ou seja, o amor de Cristo nos faz a fazer algo diferente do que estamos fazendo hoje. E crendo nesse amor, crendo que Deus enviou o seu Filho, crendo que Deus amou o mundo, isso vai fazer mudança em você e em mim. Então Deus amou o mundo. Deus amou você e a mim. E por isso, temos que ter essa convicção. Talvez você hoje está passando dificuldades, mas Deus é amor e continua te amando nas suas dificuldades. Talvez hoje você está passando por algum tipo de aflição, mas entenda, Deus é amor e continua te amando nas suas aflições. Talvez você hoje está passando por algum tipo de enfermidade. Deus continua sendo amor e continua te amando na sua enfermidade. Então não duvide do amor de Deus. Deus não tinha que provar que nos amava, mas Ele enviou o seu único Filho. E esse foi o presente mais caro que o universo já viu. Cristo na cruz significa mais do que todo ouro, do que toda prata juntas. Porque o presente que Deus nos deu, na pessoa do seu Filho, tem muito mais valor do que todo ouro, do que toda prata, do que todo recurso que esse mundo tem. E esse presente Deus deu a esse mundo. Deus deu a você e a mim. E eu espero que você possa entender a dimensão, a grandeza e a profundidade do amor de Deus, a ponto que o amor de Cristo nos constranja, para que possamos ter mudança em nossas vidas. Convido você a fechar os seus olhos e não o seu coração e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela sua bondade, pelo seu amor. Muito obrigado, ó Pai, pelo carinho que o Senhor tem com cada um de nós. Eu espero, ó Pai, que toda a sua igreja possa entender a dimensão do seu amor. Eu espero, ó Pai, que as pessoas lá no mundo possam entender a dimensão do seu amor. Porque o seu Filho veio a esse mundo, ó Pai, não foi para tirar férias, não foi simplesmente para ser adorado, não foi simplesmente para ser visto. Seu Filho veio a esse mundo com um propósito, e o propósito dele era se fazer cordeiro, cordeiro pascual, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele veio a esse mundo, e ele sofreu por isso. E ele foi tentado por isso. E ele foi provado por isso. E ele foi surrado por isso. E ele foi traído por isso. Ele foi chicoteado por isso. Ele foi crucificado e morto por isso. E eu espero que esse amor que ele demonstrou, que o Senhor demonstrou, possa estar provocando em nós uma fé gigantesca no Senhor, uma fé inabalável no Senhor, uma fé incontestável no Senhor. E que esse amor possa estar nos constrangendo a ponto de provocar mudanças em nossas vidas, a ponto de entender que a sua palavra deve ser luz para o nosso caminho, deve ser seguida. Assim como um pai orienta os seus filhos, pensando no melhor, pensando em proteger, pensando em guardar,
pensando em cuidar, assim a sua palavra deve ser vista por todos nós como luz, como um guia que tem a função de nos orientar para que possamos ser protegidos desse mundo que quer nos destruir, de Satanás que quer nos destruir. Então que a sua igreja tenha maturidade para entender o amor que o Senhor tem por todo esse mundo. Que as pessoas lá fora possam entender que essa boa nova, que essa boa notícia também são para eles. Que há perdão, que há salvação, que há uma eternidade. E essa eternidade, e esse perdão, e essa salvação está disponível a todos. Porque somos bons? Não. Mas porque o Senhor nos amou primeiro. Então que possamos entender isso, ó Pai. E se porventura alguém que está nos ouvindo agora esteja passando por algum tipo de tribulação, por algum tipo de aflição, por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de dano, ó Pai, possa estar colocando tudo isso diante do Senhor, que é o justo juiz, que julga todas as causas, que julga todas as coisas, que julga todas as pessoas. Possamos colocar diante do Senhor essa nossa situação e deixar nas mãos do Senhor, que é um Pai que ama a todos igualmente, que é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Por isso devemos confiar no amor do Senhor, na justiça do Senhor. Também te pedimos, ó Pai, que dê maturidade, discernimento, sabedoria a todos nós, para vivermos cada vez mais conforme a sua palavra, para que possamos viver como Cristo viveu, e Cristo foi obediente ao Senhor em tudo, mesmo diante das tentações, mesmo diante das provações, mesmo diante do sofrimento. Ele não duvidou do amor do Senhor. Então que a sua igreja não duvide do amor do Senhor. E te oramos e te agradecemos em nome dele, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol,
e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.